A gente continua falando sobre saúde, porque é hora do quadro Fala Doutor de hoje. Roda a vinheta, produção. E aqui no estúdio comigo a doutora Paula Lousada, que é médico, oftalmologista, especialista, cirurgiã especialista em catarata. E eu esqueci o outro, olha que coisa feia. É retina. Catarata e retina. Muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Balanço Geral amanhã, tirando as dúvidas do nosso telespectador. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com você, Aline. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui no Balanço Geral e poder contribuir, tirar as dúvidas aí da população. Pois é, porque a gente fala sempre nesse período, né? Esse período mais frio, período junino, melhor, desde quando começa o friozinho lá no mês de abril, maio, a gente se preocupa muito com doenças respiratórias, né? Que são mais frequentes nessa época do ano. É verdade. Mas se engana, viu? Quem pensa que somente as doenças respiratórias são mais frequentes nessa época do ano. Surgem também muitas doenças oculares, né? Olho seco, alergia, conjuntivite. Essas são as mais frequentes, doutora? Isso mesmo. Agora, nesse período do inverno, essas 3 doenças que você citou são muito mais frequentes e a gente observa a maior incidência de pacientes no consultório com esses problemas. E essa também é a dúvida do nosso telespectador, por isso o nosso Fala Doutor de hoje trazendo todas as dúvidas para a saúde ocular. A gente já vai direto para o telão para saber de quem é a primeira pergunta, de quem é a primeira participação, porque sim, muita gente tem dúvida, solta aí a primeira pergunta. Bom dia, meu nome é Ayrton, eu queria saber porque no inverno a doença ocular aumenta. Bom dia então, seu Ayrton. No inverno é comum que haja um ressecamento do ar na maioria das regiões do nosso país e além de aumentar a aglomeração das pessoas, o que facilita a transmissão de doenças infecciosas, principalmente as conjuntivites. E o clima mais seco, ele também favorece o agravamento dos sintomas do olho seco. Além disso, há mais alérgenos, que são substâncias irritativas para os olhos, que aumentam as chances de ter alergia. Como você bem colocou, aumenta as alergias respiratórias, mas a agressão não é só no trato respiratório. Às vezes esse mesmo alérgeno vai causar uma agressão nos olhos ou na pele, por isso que também aumenta as alergias oculares. Muito bem. E a gente tem mais uma participação, vamos para o telão. Vamos lá, quem é a participação? Bom dia! Bom dia, eu sou Shirley e gostaria de saber qual a principal causa da doença ocular. Olá, Shirley. Bom dia. Então, as doenças oculares mais frequentes no inverno, que é o nosso tema de hoje, elas podem ser as conjuntivites infecciosas, que na grande maioria são causadas por vírus, que a gente acaba levando diretamente aos olhos, ou pela mão, ou por um objeto contaminado, além dos alérgenos que causam alergias oculares, que aí a gente pode citar a fumaça, o pólen, o ácaro, a poeira, daquele agasalho que estava ali guardado, daquele cobertor, daquela blusinha de frio que a gente não usa sempre, acaba tirando do armário e tem uma alergia não só respiratória, como oftalmológica também, ocular. Gente, isso é muito interessante, porque eu estou me sentindo a paciente aqui conversando com a doutora Paula, porque eu sou alérgica e sempre me preocupei com a alergia respiratória. Ela usou um exemplo bem básico, aí você tirar aquele armário, né? E aí o nariz começa a coçar. E o olho também. Eu sempre relacionei a alergia respiratória, mas vai para o olho também. Mas se você observar, acaba dando aquela coceirinha no olho, uma vermelhidão, lacrimejamento, que tem a mesma causa, que normalmente é o ácaro de um objeto mais guardado há mais tempo, que não está pegando sol, ou que precisa passar com ferro quente para você poder voltar a usar. A gente pode dizer que a dica é lavar tudo, então, que está guardado ali quando o inverno está chegando, põe tudo para lavar, para evitar esses ácaros aí. Exatamente, já aproximando o inverno, o que vai usar está lá guardadinho, tira antes, lava, põe no sol, passa com ferrinho quente, para não ter nenhuma reação. Muito bem, vamos para mais uma participação aqui no telão. Bom dia! Bom dia, eu me chamo Danilo Moura. Eu gostaria de saber se eu tendo rinite alérgica ou asma, se eu tenho uma probabilidade, se aumenta a chance de desenvolver alguma doença ocular. A pergunta do Danilo já aparece muito aí porque a gente estava discutindo. A gente falou, mas com certeza, porque a resposta do indivíduo alérgico é uma resposta exacerbada a alguma coisa que irritou, né? Então essa resposta ela não está limitada só ao trato respiratório, ela pode ter uma manifestação ocular também. Muito bem. Vamos para mais uma participação aqui no telão. Bom dia.
Bom dia, eu sou Joana. Gostaria de saber quais as principais doenças da estação. Bom dia, dona Joana. Então, as principais doenças, assim, disparado, que a gente vê no consultório, são as conjuntivites, alergias oculares e uma exacerbação dos sintomas de olho seco. Muito bem, dona Joana, tem mais uma participação aqui no telão. Bom dia. Bom dia, eu sou o Janderson. Quais as formas de conjuntivite e as diferenças? Muito bem, é uma dúvida muito frequente, Sim. né? Não existe só um tipo de conjuntivite, existem duas categorias principais, que são as conjuntivites alérgicas, que são aqueles quadros mais crônicos, arrastados, recidivantes, que são mais frequentes nos indivíduos com alergia e, principalmente, elas não são transmissíveis de pessoa para pessoa. E existem as conjuntivites infecciosas, que aí o mais frequente são os vírus e as bactérias, e que são exatamente aquelas conjuntivites que dão em surtos e que passam de pessoa para pessoa. É muito interessante essa pergunta do Janderson, né? Porque conjuntivite, Verdade. como a doutora está explicando, são vários os tipos. A gente estava conversando aqui, quando eu vejo alguém com óculos escuros assim, ó, dentro de casa, eu falei, meu Deus, será que tem conjuntivite aí? É Que verdade. dá um medo, né? Porque ela transmite fácil, essa que é viral. A viral é bem facilmente transmissível, num contato direto, ou você teve contato com a secreção ocular daquele indivíduo que está doente e, sem querer, levou a mão para o olho, a mãozinha suja, você vai inocular aquele vírus no seu olho e aumentando a chance de você também ter conjuntivite. Agora, a conjuntivite alérgica, às vezes a gente também fica com medo dela ser transmissível, mas essa não, é daquele indivíduo e não passa para outra pessoa. Muito bem. Vamos lá, mais uma participação aqui no telão. Bom dia. Bom dia, sou Lourdes. Gostaria de saber qual é o tratamento para doenças oculares. Muito bem, dona Lourdes. Bom dia, dona Lourdes. O tratamento ele é um pouco variável de acordo com a doença especificamente, né? Para as alergias, a principal coisa é evitar o contato com a substância, com o produto que causa alergia, né? Seja a poeira, seja um perfume mais forte, o cloro de piscina, para que a pessoa não tenha aquela reação. E nas conjuntivites virais, normalmente a gente faz uso de colírios específicos, como lágrimas, compressa com água fria, normalmente tem uma média aí de recuperação de 7 até 21 dias. E na síndrome do olho seco, a gente também pode fazer reposição da lágrima e melhorar a condição da lágrima daquele paciente. Muito bem, vamos a mais uma participação aqui no telão. Bom dia, quem vem? Bom dia, eu sou Van Clay e gostaria de saber como fazer para evitar um problema ocular. Van Clay. Van Clay, bom dia, Van Clay. Então, na conjuntivite infecciosa, o ideal é você ter um cuidado realmente com a mão, não levar a mão suja para os olhos, nem para o rosto, para não levar nenhum agente infeccioso. Nas conjuntivites alérgicas, a dica é evitar aquelas situações onde tem mais ácaro, mais poeira, como as cortinas, almofadas, uma manta, um edredom, tá sempre trocando a coxa de cama, né? Deixar a casa bem arejada, ventilada, para diminuir a incidência de ácaro. E em relação ao olho seco, a gente pode citar coisas simples, como, por exemplo, colocar um balde de água no quarto, diminuir o uso do ar-condicionado, às vezes até uma toalha molhadinha dentro do quarto, deixa o ambiente mais úmido, diminuindo o ressecamento ocular, porque na síndrome do olho seco, acaba que a lágrima evapora mais rapidamente, porque o ambiente está mais seco. Então, se você umidificar esse ambiente com coisas simples, se não tiver um umidificador realmente, já vai dar um bom alívio. Agora, nesses casos, doutora, a gente conversava aqui, eu falava, olha, no interior, ou popularmente, né, as pessoas têm a mania de achar que qualquer colírio pode ser usado. Não, é uma lágrimazinha que vai lavar o seu olho, é uma dica da minha mãe, da minha avó, vai lá, usa esse aqui que é bom. Mas não pode não, tem que ter cuidado com o colírio, olho seco, conjuntivite, o melhor é procurar um especialista. Ai, sem dúvida. A gente está dando dicas assim gerais que podem ser feitas, mas apenas o médico oftalmologista pode fazer a diferença do que realmente está acontecendo e prescrever o colírio apropriado, porque colírio é uma medicação de uso individual. Você não pode dividir com ninguém e nem usar de uma outra pessoa sem nem saber às vezes o que é, né? Às vezes acha que é uma lágrima, mas é uma medicação que tem uma outra substância, um anti-inflamatório, às vezes até um colírio para pressão do olho, que além de não ajudar, pode ainda agravar o problema.
É isso. Doutora, muito obrigada pela participação, trazendo aí todas essas dicas, tirando as dúvidas do nosso telespectador. Doutora Paula Lousada, muito obrigada pela participação e volte sempre. Obrigada, Aline, vai ser um prazer.